Boa noite a todos. A gente acabou de presenciar uma cena do filme Valente, de 2007, um filme com a Jodie Foster, e um filme onde essa cena exemplifica um dos maiores sofrimentos da vítima criminal em todo o mundo, que é o decorrente da vitimização secundária. A vitimização secundária, ao contrário da vitimização primária, que é o sofrimento direto que a vítima recebe na hora que ela é atacada pelo agressor, a vitimização secundária é aquele sofrimento adicional, desnecessário, que a vítima criminal recebe quando ela procura o Estado pedindo ajuda. O que nós observamos nessa cena do filme Valente é uma realidade em quase todos os países. Mas cabe a nós, como promotores de justiça, como membros do Ministério Público e por toda a sociedade civil, nós trabalharmos para reduzir ou evitar a ocorrência dessa vitimização secundária que denigre a vítima, que martiriza a vítima de uma forma totalmente desnecessária. Eu começo agradecendo a CONAMP, Dr. Manuel Murrieta, pela visão que e pela iniciativa de conceder esse espaço para os criminólogos do Ministério Público, para a vitimologia poder expressar as suas ideias. Agradeço ao doutor Enéas Xavier, presidente da Associação Mineira do Ministério Público, por ter amparado essa iniciativa desse evento. Agradeço também a doutora Larissa Amaral, promotora de justiça, vice-presidente, por ter apoiado o evento, o Pedro, da logística, os outros funcionários, todo mundo que está trabalhando brilhantemente para que nós possamos levar a vocês todos informação de qualidade. E também aos palestrantes que nos receberam. Eu preparei uns slides para a palestra ficar mais eficiente para vocês, então eu vou fazer a transmissão a partir de agora desses slides. Então vou pedir até que vocês observem. Passado, presente e futuro em vitimologia. Contextualizando a situação brasileira. Quais são os custos dos crimes para as vítimas e para a sociedade? Esse ponto, gente, é um ponto que, no Brasil, ele é muito pouco observado. Muito raramente você vê, no seu dia a dia, quem lida na justiça criminal, informações sobre que prejuízos as vítimas tiveram. Ah, não, a vítima teve o prejuízo que é do objeto furtado. Não, peraí, eu quero saber, foi só o objeto furtado? Ela não teve outros prejuízos adicionais? Para vocês verem essa imagem aí, ela é retirada de um manual de vitimologia dos Estados Unidos. Apenas a título de exemplificação, nessa imagem tem 25 itens que são prejuízos assumidos tanto pela vítima, pela sua família e pela própria sociedade que tem que bancar. Ela é prejudicada muitas vezes, diretamente ou indiretamente, pela ocorrência dos crimes. Então, o delinquente, quando ele pratica o crime, ele pode causar prejuízos diretamente, muitos prejuízos para as vítimas. Eu vou ler só alguns aqui, questões de perdas diretas com o crime, despesas médicas, serviços de transporte, perda dos dias de trabalho, perda de produtividade, perda dos dias que tem aula, quando as vítimas são estudantes, sofrimento, perda da qualidade de vida, morte, custos legais de seguro e outros. São 25 itens somente nessa medição. Isso não é feito no Brasil. Infelizmente, no Brasil, como falei na abertura desse evento, em muitos pontos, nós estamos 50 anos atrasados que a proteção das vítimas criminais em países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Europa. Podemos citar um exemplo que a doutora Aline Pedra já deu, a Suíça, como um dos países que mais protegem a vítima criminal dentro da União Europeia. Então, aquela cena que a gente viu no início do filme, no início dessa palestra, é um exemplo claro de vitimização secundária que acontece no Brasil, volta e meia, quando a vítima procura o Estado para
procurar ser protegida, para ter uma medida em face daquele ataque que ela sofreu. Amigos, colegas do Ministério Público, essa situação aqui é uma situação que eu exemplifico para vocês. A falta de uma doutrina, de uma bibliografia básica em língua portuguesa. Se vocês procurarem agora na internet livros em língua portuguesa sobre as vítimas, sobre os direitos das vítimas, vocês não encontrarão 10 livros que tratam somente desse assunto. Ou encontrarão livros que já foram lançados há mais de 20 anos e que estão já por ser 20 anos de diferença com a nossa atualidade, eles já estão um pouco desatualizados. Eu estou mostrando para vocês aqui somente a primeira página da pesquisa que eu fiz numa livraria eletrônica. Havia mais ou menos 150 livros lá de vitimologia, enquanto no Brasil a gente não tem 20. A baixa produção nossa em língua portuguesa sobre os direitos das vítimas é um grande empecilho. Se nós, promotores e promotoras de justiça, queremos buscar nos aproximar com o que existe de mais moderno hoje no tocante à vitimologia e à proteção das vítimas, dos direitos das vítimas, nós temos que buscar auxílio em literatura estrangeira, em especial literatura inglesa. Há alguns materiais também, encontraremos materiais em língua espanhola, italiano também, mas a grande... esses livros que estão aqui, senhores, é apenas uma exemplificação. Eu, por coincidência, eu tenho uma maioria, mas assim, não significa que são os melhores livros para vocês começarem, mas eu estou exemplificando para os senhores que nossa bibliografia em língua portuguesa é muito pobre. Daí que nós, promotores, eu penso que um dos caminhos que nós devemos buscar nesses próximos 10 anos, 15 anos, é incentivar a tradução dessas obras, de artigos que tratam desse assunto, para que esse assunto seja inserido na realidade jurídica nossa no Brasil. Mas, infelizmente, nós temos que buscar hoje, para fazer um trabalho diferencial, para fazer um trabalho de qualidade no tocante aos direitos fundamentais, nós temos que buscar auxílio da literatura de outros países, em especial da língua inglesa. Eu tenho várias, eu tenho aqui, provavelmente, umas 30 datas importantes na história da vitimologia. Mas eu marquei aqui rapidamente para nós entendermos o contexto do Brasil, para os senhores e as senhoras observarem como nós estamos atrasados no Brasil quando comparamos o estudo da vítima lá nos outros países. Os senhores podem observar, eu vou colocar aqui novamente, o estudo da vítima não começou ontem, não começou há 10 anos. O estudo da vítima começou há décadas. E, infelizmente, no Brasil, eu falei isso no primeiro dia e volto a frisar para os senhores, o que mais se publica envolvendo a vítima aqui são as tipologias da vítima inocente, vítima culpada, vítima precipitadora, tipologias que são do nascimento da vitimologia nos anos 50. Nós estamos no Brasil, nos livros em português, basicamente tratando do que a vitimologia estudava na década de 50 do século passado, há quase 70 anos. Lélio, você está sendo um pouco extremista. De forma alguma. Falo com os senhores que, se você abrir as provas de concurso para delegado de polícia, juiz, promotor, e defensor público, nos últimos 5, 10 anos, grande parte das questões de vitimologia que tratam de direito das vítimas que estão nesses concursos são tipologias das vítimas, tipologia de Mendelson. Qual que é a tipologia das vítimas de von Rente? Senhores, esses assuntos estão superados há quase 70 anos. As questões de concurso de criminologia e direito penal que solicitam essas questões, elas espelham o atraso que o conhecimento da vitimologia está vivendo no Brasil hoje. E que o Ministério Público acaba sendo prejudicado por ficar, muitas vezes, por conta da questão que eu acabei de afirmar, que a literatura mais moderna está em língua inglesa, em estrangeira, e nós não temos acesso a isso, nós acabamos ficando submetidos a
documentos em português, livros em português, que estão bastante desatualizados. Voltando, então, para essas datas importantes. Nós temos aqui, então, 1924, Sutherland. Sutherland é um dos pais da criminologia mundial. Sutherland é a pessoa que criou a teoria da associação diferencial, uma teoria que lá na década de 30 do século passado, ela combateu a criminologia tradicional no sentido que ela falou que o crime não é biológico, o crime não tem nada a ver com isso, o crime é aprendido. O crime se aprende pelas interações que nós temos uns com os outros. Lá em 1924, Sutherland, quando publicou o livro de criminologia dele, já separou um capítulo para a vítima. Em 1947, Benjamin Mendelsohn, que é considerado por muitos o fundador da vitimologia, cunhou o termo vitimologia. Pouco à frente, em 1958, em vermelho aqui embaixo, Marvin Wolfman, ele estudou as vítimas de homicídio e criou uma teoria chamada precipitação da vítima. Gente, essa teoria, com certeza, é um dos pontos mais polêmicos e causou mais problema no início da vitimologia. Porque na visão do Martin Wolfram, as vítimas acabavam concorrendo para o crime. E aquilo ali gerava uma possível justificação para o agressor. Logicamente, essa teoria está totalmente equivocada e ela foi combatida desde o primeiro momento pelo movimento feminista, que não aceitou aquilo. E também movimentos de direitos humanos e outros criminólogos também, vitimólogos, não passa por aí. Mas não há dúvida que algumas teorias e algumas ideias do senso comum envolvendo as vítimas, elas estão baseadas nessa teoria equivocada da precipitação da vítima lá de 1958. Em 1963, a Nova Zelândia criou a primeira lei de compensação penal. Para os senhores terem uma ideia, e as senhoras também, o Constituinte de 1988, ele determinou no artigo 245 da nossa Constituição que seja criado um fundo de compensação penal para as vítimas. Nós temos, então, o quê? Um fundo que foi determinado pelo Constituinte de 1988 para que se indenize as vítimas, para que elas recebam uma indenização, em especial as vítimas mais pobres, as vítimas com uma condição financeira pior. O que acontece? 31 anos depois, praticamente quase 31 anos depois, essa lei não foi aprovada. O legislador brasileiro segue omisso e descumprindo o mandamento constitucional que determina a criação desse fundo de compensação de vítimas de crimes violentos. Nós temos aí avançando, em 73, houve o primeiro simpósio internacional de vitimologia, realizado em Jerusalém, Israel. Em 75, vamos comparar, em 75 é realizada a primeira semana do direito das vítimas, organizada por um promotor de justiça na Filadélfia, Estados Unidos. Em 1975. Nós estamos agora, no ano de 2020, discutindo esse assunto importante e para muitos é a primeira vez que estão tomando conhecimento dessa matéria importante. Em 79, é fundada a Sociedade Mundial de Vitimologia. Seguindo. Em 84, uma lei americana com as iniciais VOCA, ela estabelece o Fundo Nacional de Vítimas de Crimes a partir das multas federais por crimes que devem ser pagas pelos próprios agressores. Em 85, tivemos, em vermelho, esse momento muito importante, a aprovação de uma resolução pelas Nações Unidas com uma declaração de princípios básicos de justiça para as vítimas de crime e abuso de poder. Mais à frente, em 2004, a Sociedade Mundial de Vitimologia adota um novo plano estratégico dramático para se comprometer com ideais e as promessas da Declaração da ONU, que acabei de citar, que foi aprovada em 1985, quase 30 anos antes. Não, 20 anos antes dessa declaração. Algumas sugestões para o avanço dos direitos das vítimas criminais no Brasil.
continuando a temática que foi explorada nos dias anteriores desse congresso, essa imagem, ela é uma imagem da palestra do professor Douglas Fischer, onde ele comenta as condenações que o Estado brasileiro recebeu no direito internacional. Condenações estas que envolvem as vítimas. Um dos pilares para que nós possamos reequilibrar a questão do direito das vítimas criminais no Brasil é a efetivação do cumprimento dessas decisões de direito internacional. Porque o que infelizmente eu, como estudioso das vítimas criminais, há quase 30 anos, há quase 25 anos, né, eu observo é que quando há interesse dos acusados, há um interesse de setores da sociedade que essas decisões internacionais sejam absorvidas com a maior rapidez. Agora, quando essas mesmas decisões internacionais de direito internacional envolvem os direitos das vítimas criminais, elas são relegadas ao segundo plano, ou não são cumpridas ou atendidas na mesma velocidade. E aqui o uso, eu estou marcando o também. Não estou aqui criticando os direitos dos acusados, mas o que eu espero é que os direitos das vítimas sejam observados no direito internacional, com os reflexos dentro do Estado brasileiro, da mesma forma como os direitos dos acusados muitas vezes são lembrados por alguns órgãos, alguns institutos científicos. Há um espaço muito grande para os acusados e eu gostaria de ver, por justiça, o mesmo espaço sendo dado para as vítimas criminais também, no tocante ao direito internacional, quando envolve situação de vítimas no Brasil. Nós temos também uma outra iniciativa muito importante, e que nós estamos... Essa aqui vai ser assustadora para muitos dos senhores, porque essa segunda iniciativa, ela envolve uma situação que ela é visível. Há o descalabro que existe entre a situação brasileira e a situação dos países do primeiro mundo no tocante ao respeito às vítimas e como resolver essas situações. É a falta de dados que temos sobre o custo do crime, sobre aquilo que mostrei no primeiro slide para os senhores, aqueles itens, os custos dos crimes. Esses 25 itens que estão lá, como que trazemos isso para os processos criminais no Brasil? Como? Se isso não é medido. Se não há pesquisa sobre isso, pesquisa de campo. E eu quero mostrar para os senhores e para as senhoras como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Europa, a União Europeia, já estão avançadíssimos com isso e nós nem começamos. Vejamos, então, dados concretos. Temos aqui, então, à direita, uma imagem de uma pesquisa de vitimização, de um site de uma pesquisa de vitimização dos Estados Unidos. Vocês poderão ver à esquerda, no canto inferior da minha imagem, as informações. Mas, Lélio, o que são pesquisas de vitimização? Vamos ser diretos. São pesquisas de campo. Pesquisadores, estudiosos, estagiários, supervisionados por cientistas, eles vão em 10 mil casas, 20 mil, 30 mil residências e vão perguntar para as vítimas. Você já foi vítima de algum crime? Você foi bem atendido pela polícia? Sim ou não? Você foi vítima de um crime há mais de 5 anos? Ou menos de 5 anos? Você já foi vítima de um crime 2 vezes? Isso aí são surveys. Esses inquéritos sociais que são apresentados para as vítimas, eles são comparados posteriormente com os dados oficiais, que geralmente, no Brasil, são muitas vezes retirados dos boletins de ocorrência. Vocês verão, né, em amarelo as gerações desses inquéritos nos Estados Unidos. Eles começaram nos Estados Unidos, de uma forma pequena ainda, incipiente, em 1967. Depois veio uma segunda geração de inquéritos entre 1970 e 1971.
Depois veio uma terceira geração. Mas, Lélio, como que é esse negócio de geração? Primeiro, que tudo que você faz em primeiro lugar pode ter muito erro. Eles recolheram os dados do primeiro, porque, por exemplo, pode ser que, eventualmente, vítimas tenham dado informações erradas. Pode ser que, de repente, vítimas tenham falado que foram vítimas de 6 roubos no passado, e quando você vai comparar os boletins de ocorrência, você encontra 3. De repente, aquela vítima entendeu errado a pergunta. Vamos reformular a pergunta. Então, é muito interessante isso. Gente, isso é ciência, isso não é achismo. Nós, do Ministério Público, não podemos compactuar com essa palavra eu acho. Não, verifica-se. Através da ciência. Como? Por pesquisas, por informações concretas. Não há espaço para estudo das vítimas com eu acho. A criminologia não é isso. Infelizmente, você vê que muitas vezes a criminologia ela é um pouco impregnada pela ideologia e se afasta totalmente disso, da medição, da busca científica dos dados. Mas voltando aqui, na terceira geração houve melhoras e, por fim, existe essa pesquisa nacional das vítimas criminais, que já é realizada em muitas cidades grandes dos Estados Unidos. E no Brasil, gente, a primeira, tirei para vocês aqui do site do Conjur, do consultor jurídico. Olhem o ano, está à esquerda aqui, ó. 32 cidades de São Paulo foram escolhidas para participarem da primeira pesquisa nacional de vitimização, lançada em 1º de julho de 2010. Acreditem, gente. O Brasil teve a sua primeira pesquisa nacional de vitimização em 2010. Estamos falando de 53 anos após a realização da primeira pesquisa norte-americana. Após a pesquisa norte-americana, senhores e senhoras, foram realizadas pesquisas na Europa, na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia, e o Brasil, a primeira, em 2010. Esse aí, gente, é o esboço, é a logo, né, da pesquisa internacional de vitimização. Eu pergunto para os senhores, como é que o Brasil vai participar de uma pesquisa dessa se ele não mede internamente os seus dados? Como vamos tomar medidas para proteger as vítimas criminais se o nosso governo não se preocupa? E quando eu falo governo, estou me falando a todos os governos que passaram de 1963 para cá. Não se preocuparam, não é possível que até hoje ninguém parou para pensar que, poxa, como que eu vou poder ajudar as vítimas criminais se eu não sei quem são elas, se eu não sei como elas estão, quantas vezes elas foram vítimas de crimes? Mas enquanto nos Estados Unidos começou-se a coletar esses dados, e é óbvio que cada vez que você coleta o dado, você vai aprendendo com os erros e há uma melhora na qualidade desses dados que são levantados. E eu pergunto para os senhores, como que o Brasil pode contribuir com a redução dos crimes internacionalmente se ele não sabe coletar os seus dados nacionais? E aí, um ponto muito importante. Precisamos da aprovação de uma lei nacional brasileira, um estatuto da vítima. Isso é de suma importância para que nós possamos avançar com esse assunto. E nós temos aí o Ato Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes, que é um projeto de lei do Senado que trata desse assunto. Eu aproveito para trazer uma surpresa para os senhores. Eu fui procurado pela CONAMP hoje, e a CONAMP está encantada com o conteúdo que está sendo passado para todos os senhores e as senhoras aqui nesse seminário, e o presidente Manuel Murrieta autorizou a realização de um dia a mais, um dia adicional nesse congresso. O congresso iria terminar amanhã, mas sexta-feira o doutor Manuel Murrieta irá presidir uma palestra, será um encontro nosso aqui da CONAMP. Ele será transmitido pela CONAMP, pela associação. Quem está inscrito não precisa, não vai ter nenhuma diferença, é só seguir. A palestra será Perspectivas Normativas para a efetiva tutela dos direitos das vítimas. Ela será transmitida a partir de 18 horas e tratará, em especial, dessas iniciativas. Nós temos aí uma situação concreta, essa que eu falei no início da apresentação. O artigo 245 da Constituição Federal, que trata do Fundo Nacional de Compensação das Vítimas Criminais. Ele está há quase 31 anos no Congresso e ele não é votado. Aliás, surgiram 2 ou
ou 4 leis nesse meio do caminho, e elas não foram efetivadas, não foram sancionadas, por um motivo muito simples. Nenhum governo federal quer assumir essa questão. Porque os governos encaram o fundo de compensação da vítima como despesas. Porque se encarassem de forma diferente, esse fundo já estaria aprovado. Porque essa ordem do legislador constituinte é de 1988 e até hoje não foi efetivada. Por conta disso, em fevereiro desse ano, eu apresentei uma representação na Procuradoria-Geral da República. Ela foi apresentada, essa representação aí, ela foi apresentada no Ministério Público Federal, tramitou aqui em Belo Horizonte e foi remetida. Ela está agora no gabinete do Procurador-Geral da República, com assessoria jurídica constitucional extrajudicial. E a CONAMP está acompanhando. Essa representação, senhores, eu a realizei para que seja aviada a competente ação direta de inconstitucionalidade por omissão em face do Estado brasileiro por conta da não aprovação dessa lei que efetive esse direito do artigo 245 da Constituição Federal. Outra medida. E aí, cabe ao Brasil, um Estado importante na ordem mundial, contribuir também efetivamente para que nós possamos elevar os direitos das vítimas de proteção por uma resolução da ONU. Nós temos 2 resoluções da ONU que tratam das vítimas criminais, elas estão embaixo aí, a resolução 4034 e 60147, que essa proteção das vítimas criminais seja elevada a uma proteção maior no direito internacional, que é a proteção da Convenção Internacional. O Brasil pode ser o país que pode liderar uma campanha. Não é uma campanha para um ano, para poucos anos. Pode ser que isso demore décadas. Mas a gente torce para que isso seja aprovado num tempo mais curto possível, para que seja garantido direitos às vítimas criminais na legislação internacional. Infelizmente, o que nós estamos vendo é que há uma resolução, aliás, há 2 resoluções, e elas impactam muito pouco. E eu posso dizer para vocês, com um pouco de vergonha, elas não impactam quase nada no Brasil. E eu pergunto para os senhores já viram alguma decisão de um tribunal superior ou um tribunal estadual que cita essas resoluções de proteção das vítimas? Não viram. E talvez não verão também. Porque, infelizmente, como elas não têm nenhuma coercibilidade, elas são recomendações, elas não são respeitadas. Infelizmente, a cultura dos julgamentos no Brasil, ela não observa muito o outro lado da balança, que é o lado das vítimas. Infelizmente, se os senhores verem, por favor, me mandem, será muito bom para mim, para eu poder, mas não, vocês não encontrarão fácil. Não encontrarão. A partir da hora que o Brasil assinar uma convenção internacional, ele passa a ter mais deveres no ordenamento jurídico internacional de respeitar esses direitos das vítimas. Então, a elevação de resolução para a convenção é uma forma de obrigar os países a respeitarem mais as vítimas criminais. Uma outra iniciativa que seria de grande importância para o Brasil, e que, se houver uma dificuldade maior por parte do Congresso Nacional em aprovar uma iniciativa dessa, eu penso que a CONAMP, dentro da sua estrutura, poderia muito bem também criar, logicamente, seria uma atuação apenas interna corporis, mas a figura do ouvidor nacional de vítimas criminais. Eu penso que, dentro da estrutura da CONAMP, seria de grande utilidade a existência desse cargo. Um cargo que seria, logicamente, só para atuação dentro da CONAMP, mas que seria um ouvidor, uma pessoa que estaria batalhando ali para trazer sempre os interesses das vítimas criminais para a luz, para que eles sejam, como eu falei, explorados, sejam levados em conta. Nós temos aí, essa primeira página, senhores e senhoras, é a página da ouvidoria Ouvidoria Federal Norte-Americana, das vítimas criminais. Essa segunda ilustração que eu trago para vocês aqui, é a Ouvidoria das Vítimas Criminais do Canadá. Observem a quantidade de informações que tem nessa página.
Observem como a vítima é respeitada. Outro ponto importante, que é um ponto talvez simbólico, mas que representa muito no campo fático, no sentido de abrir as portas para que novas parcerias sejam realizadas. Nós sediamos, em 1991, o 7º Simpósio Internacional de Vitimologia. Dr. Vanderlei é o presidente da Sociedade Brasileira de Vitimologia e ele irá proferir a próxima palestra. Eu penso que é muito importante para a vitimologia do Brasil, para as vítimas do Brasil, que nós, em algum momento no futuro, possamos trazer de volta esse evento muito importante, um evento da Sociedade Mundial de Vitimologia. Aliás, amanhã teremos uma palestra com a doutora Fernanda Rosenblatt, que é do Conselho Executivo da Sociedade Mundial de Vitimologia. É uma brasileira que nos representa lá, representa o Brasil. Isso é muito bonito. O trabalho dela como criminóloga é um trabalho perfeito. E ela poderá dar maiores informações sobre isso. Eu sei que não é uma missão fácil, mas nós do Ministério Público deveríamos nos unir, na minha visão pessoal, com os membros da magistratura para tentarmos trazer no futuro, e a sociedade civil, estamos abertos a todas as ajudas, para que possamos trazer esse importante evento da Sociedade Mundial de Vitimologia novamente para o Brasil. A imagem da direita, ela aponta aonde será o próximo Congresso Mundial de Vitimologia, que será no ano de 2021, em São Sebastião, na Espanha. A efetivação dos centros de assistência das vítimas criminais como política permanente de Estado nacional e com verbas mínimas adequadas. Senhores e senhoras, essa é uma das partes mais tristes da vitimologia brasileira. A vítima não sabe onde ela procura. Se a vítima ela é atacada pelo agressor e ela é vítima de um crime, a quem ela procura? A quem ela vai procurar ajuda? A quem ela vai procurar orientação? Quem pode ouvi-la? Quem pode ajudá-la? Senhores, no Brasil, temos muito pouco estruturas de assistência social, estruturas de assistências para as vítimas criminais. Eu até queria trazer para os senhores hoje o exemplo de uma cidade grande que eu conheço, que eu já acompanho há mais de 15 anos. Mas o que eu vi nesses mais de 15 anos é que a estrutura desse centro foi sendo sucateada, foi sendo retirada a ajuda do governo, foi sendo retirados funcionários. Hoje já não tem quase nada mais. Eu procurei no Google o telefone desse centro, liguei para lá. Atendeu não, apareceu uma mensagem automática. Esse telefone não existe. Eu falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. Não é possível. Está aqui, ó, Centro de Atendimento de Vítimas, pontinho, está falando que esse telefone não existe, está errado. Eu vou lá, procuro no Instagram informações desse núcleo, desse centro de atendimento. E encontrei 2 telefones, esse mesmo que eu liguei de novo e deu a mesma informação, e um segundo número. Liguei e apareceu a mesma informação. Esse telefone não existe. Senhores, para mim, aquilo ali já foi o retrato dos centros de assistência das vítimas criminais no Brasil. Eu estou falando de uma situação concreta. Agora vejamos lá fora, em alguns locais. Nós temos aqui, ó, essa imagem, o Centro de Atendimento de Vítimas Criminais de Atlanta, nos Estados Unidos. Observem, ele está funcionando normalmente agora, nesse exato momento da pandemia. Inclusive, olha, falando que vocês podem nos procurar, que estamos aqui à disposição. Que iniciativa dela. Vamos seguindo mais em frente. Nós temos aqui, agora nessa segunda imagem, o Centro de Atendimento de Vítimas da British Columbia, no Canadá. Olhem, à direita, no canto direito inferior, vocês verão uma informação falando que eles estão atendendo agora durante o Covid-19. Na primeira página, gente, na primeira página aqui desse Centro de Atendimento de Vítimas, vocês já podem observar informações de interesse das vítimas do lado esquerdo, do direito, para que as vítimas recebam uma assistência do Estado ou
desses centros. A vítima não está abandonada. A mensagem que se tem quando se observa, quando se entra nesse site em busca de informações, é que você não está abandonada. Já no Brasil, você não encontra centros. Alguns que foram criados hoje estão desmontados por falta de verbas. E o que eu vejo é que uma das grandes possibilidades para isso dar certo no Brasil seria esse serviço ser absorvido no futuro por convênios por parte do Ministério Público, gente. São serviços que poderiam funcionar mediante convênios, e logicamente, mediante previsão legal, tranquilamente na estrutura das ouvidorias dos ministérios públicos. Não há nenhuma dificuldade para que esse tipo de serviço seja absorvido, desde que haja previsão legal e haja interesse da estrutura do Ministério Público, porque isso aí não, isso é uma decisão política, e decisão política acaba que, no sentido que, se você coloca dinheiro num lugar, você tem que tirar de outro. Então, há prioridades. Mas eu não vejo nenhuma dificuldade que isso seja absorvido pela estrutura do Ministério Público mediante convênios. Até porque garantiria a permanência desses serviços nas cidades onde eles estariam instalados. Hoje, o que nós estamos vendo é uma deterioração total dessas ajudas e as vítimas estão praticamente abandonadas Brasil afora, com algumas exceções. Incremento da justiça restaurativa e a sua adoção na esfera criminal. Já estou encerrando a minha apresentação, mas eu queria falar muito para os senhores sobre uma decepção que eu tive no tocante a esse assunto. Eu, recentemente, assisti algumas palestras na internet de pessoas que contaram, que trabalharam nos bastidores, que foram lá, conversaram com os nossos congressistas, fizeram aquele trabalho de conscientização, entre aspas, né, para que o pacote anticrime fosse aprovado do jeito que ele foi. E eu acho interessante essas pessoas, porque o pacote anticrime poderia ter sido muito melhor para a sociedade do que foi. Mas interesses corporativos dessas pessoas, que já não estão... Essas pessoas já não estão nem mais preocupadas com nada, já está falando mesmo na internet. Tem entrevistas dessas pessoas na internet falando que do jeito, contando, está aí. E agora eu só acho interessante onde essas pessoas estavam para se aprovar o projeto de lei 7006/2006, que trata da justiça restaurativa do Brasil. Que trata da implantação da justiça restaurativa. Eu estou falando desse projeto, mas quando eu falo em aprovação de um projeto, estou falando que ele vai ser submetido a estudos. Mas engraçado, essas pessoas se uniram em pouco tempo para influenciar, para, dentro da democracia, né, batalhar pelos seus interesses corporativos. Embora elas falem que são interesses democráticos, puramente democráticos. Mas eu pergunto, onde os senhores estavam? Por que o projeto 7006 de 2006 da Justiça Restaurativa tem 14 anos que está no Congresso e os senhores, com os interesses que os senhores sempre falam, ele está sem ser aprovado lá. Por que os senhores não usam também essa energia que os senhores gostam de falar aí na internet? Por que os senhores não usam também para a gente aprovar um projeto de lei de justiça restaurativa? Então, senhores, eu fico preocupado, porque há 14 anos esse projeto é um projeto maravilhoso, logicamente, podem existir outros projetos, mas é um projeto para a criação da justiça restaurativa na área criminal. Está há 14 anos sem ser votado. Então, assim, eu fico pensando na prioridade dessas pessoas que se arvoram muitas vezes ser as únicas verdades sobre a questão criminal. Nós temos, então, terminando já a minha apresentação, uma sugestão que eu sei que está muito longe de ser observada, que é uma sugestão de uma emenda constitucional para que no artigo 5º da Constituição Federal seja inserida, essa é a minha última fala, gente, seja inserida uma proteção efetiva para a vítima criminal no artigo 5º da Constituição. Porque a vítima criminal não é protegida pelo artigo 5º da Constituição. A vítima criminal, senhores, só é lembrada no apagar das luzes, no artigo 245, que nós comentamos lá atrás. Então, eu penso que
para nós termos esse garantismo integral, para nós termos garantias para toda a sociedade, e não se está defendendo aqui um direito penal da vítima, está se defendendo um garantismo que seja para acusados e para vítimas. Nós devemos batalhar para que a proteção da vítima criminal seja assegurada no artigo 5º da Constituição Federal. Senhores, senhoras, muito obrigado. Há muito ainda o que se fazer nas próximas décadas. As vítimas criminais não podem esperar. Justiça para apenas um dos lados da balança é injustiça. E não podemos aceitar essa situação. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras, agradeço a CONAMP, agradeço a Associação Mineira do Ministério Público por mais esse apoio e que vocês aproveitem bastante todo o evento. Muito obrigado. Boa noite.